Bom, agora um vídeo sobre existência da derivada. Como derivada, né? A gente viu que no final das contas é um limite, então pode acontecer da derivada não existir, né? Assim como pode acontecer de algum limite não existir, podemos também ter uma derivada que não existe. Vamos ver quando que a derivada existe. E aí depois vamos fazer uns desenhozinhos ali para a gente ver os casos em que não existe. Então, imagina aqui um ponto x0 que esteja no interior do domínio de uma função. Eu afirmo que existe, né, a derivada da função naquele ponto quando ocorre duas coisas. Primeiro, a função tem que ser contínua em x0. Aí, para lembrar, né, porque eu sei que você é esquecido, quando é que a função é contínua em x0? A gente aqui tem um desdobramento, né? Tem duas coisas que tem que acontecer para a função ser contínua num determinado ponto. Tem que existir o limite. Existe o limite de x tendendo a x0 de f de x, que eu vou chamar aqui de L. E para ser contínua em x0, a gente tem que ter esse limite igual a f do ponto. Então, a função tem que ser contínua, que é existir o limite e o valor do limite coincidir com o valor do f do ponto. E, além disso, a gente tem que ter a derivada pela direita do x0 igual a derivada pela esquerda do x0. Aí esse negócio da derivada pela esquerda e derivada pela direita, aí vai ser melhor enxergar isso acontecendo ou não com um exemplo. Mas é basicamente pensando mesmo aqui no limite, né? Eu posso me aproximar do x0 por um lado ou pelo outro, e essas aproximações pela direita e pela esquerda tem que ser iguais para que isso aqui ocorra. Mas vamos lá, vamos devagar aqui. A primeira coisa que a gente vê é que a função tem que ser contínua. Isso aqui já me gera um negócio, que é o seguinte, ó. Fato, OBS para você guardar. E isso poderia ser até uma questão de verdadeiro ou falso, né? É comum cair nos concursos da Escola Naval ou da EFON algumas questões com verdadeiro ou falso. Então poderia ter uma questão de verdadeiro ou falso com o seguinte tema aqui, ó. Eu posso afirmar aqui o seguinte: se a função é derivável, tem até enunciados aí de você que obviamente vai tentar fazer as questões, às vezes ele usa o termo derivável, às vezes ele usa o termo diferenciável. Vai dar no mesmo aí no nosso contexto. Então uma função é derivável ou é diferenciável implica em ser contínua. Eu vou botar aqui para deixar claro que é no x0. Em x0. Com certeza, se a função é derivável num determinado x0, eu posso afirmar que ela vai ter que ser contínua. Por quê? Porque a primeira condição que tem aqui para a função ser derivável é ela ser contínua. Então, se ela é derivável, ela satisfez essas duas coisas. Ou seja, ela, entre outras, além disso aqui de baixo ser satisfeito, ela também tem que ser contínua. Então, se o cara falou que a função é derivável, com certeza ela é contínua. Tem que ter cuidado que a volta não é verdadeira. Aí que eu tenho que ter o cuidado aí para não cair em pegadinha. Se a função é contínua, eu não vou poder dizer que ela é derivável. E aí a gente vai explorar isso. Por quê? Primeiro porque daqui, só que sem nenhum exemplo, com conta ou desenho, por que eu posso afirmar isso? Porque para ela ser derivável, ela tem que ser contínua e tem que satisfazer isso. São duas coisas que ela tem que satisfazer aqui para ser derivável. Ela pode ser uma função contínua sem satisfazer isso. Então, se ela for contínua, mas não satisfizer isso, ela não vai ser derivável. Então, eu não posso dizer que quando a função é contínua, eu não posso dizer que a derivada existe. Mas se a derivada existe, naquele ponto, eu com certeza posso afirmar que ela é contínua. Aí, nos próximos vídeos, eu vou tangibilizar mais o que significa isso, com alguns desenhos e também algumas continhas. Voltamos já.